Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a nossa disciplina de Termodinâmica aplicada à Engenharia Química 2. E hoje, na última aula da disciplina, vamos ao módulo 5, parte 2, onde a gente vai discutir o comportamento do equilíbrio químico de fases combinado. Então, bora lá. Bem pessoal, quando a gente fala em equilíbrio químico de fases combinado, qual o conceito por trás dessa determinação? A gente viu os preceitos básicos desse tipo de equilíbrio lá na nossa unidade 1, quando a gente discutiu que para que um sistema esteja em equilíbrio ele precisa ter igualdade de temperatura, igualdade de pressão entre todas as fases, ou seja, ele precisa estar isotérmico e isobárico, e a gente precisa ter o mesmo potencial de cada componente químico e cada uma das fases envolvidas no nosso problema de equilíbrio. Então, esse aqui é o critério de equilíbrio para que a gente tenha um equilíbrio químico de fases combinado. Essas equações elas representam os critérios de equilíbrio térmico, mecânico e químico do nosso sistema aí que a gente está avaliando. E quando a gente trata de equilíbrio químico de fase combinado, significa dizer que temos um sistema com reação química no qual existe ali uma transformação acontecendo simultaneamente, né, que envolve variação de fases dos componentes envolvidos nessa transformação. Então é um passo um pouco maior do que o que a gente vinha fazendo até o momento na disciplina, que era considerar aí o equilíbrio de fases apenas, né? Agora a gente tem a possibilidade de que aconteça também uma transformação química simultânea a esse equilíbrio de fases por meio de uma reação. Ainda voltando à nossa primeira unidade da disciplina, a gente viu do critério de estabilidade de fases, dos critérios de fases que todo e qualquer sistema tende ao mínimo da energia de Gibbs em condições de temperatura e pressão constantes. E eu falei, lembre-se desse critériozinho aqui de equilíbrio, porque ele vai ser muito relevante, a gente vai usá-lo muito ao longo da disciplina. Pois essa é uma condição necessária e suficiente para a representação dos equilíbrios no nosso sistema, de forma que sempre é possível representar o comportamento do equilíbrio químico de fases combinados para um sistema com múltiplos componentes e múltiplas fases por meio de um procedimento de minimização da energia de Gibbs total do nosso sistema. Então, se a gente formular isso aqui como um problema de otimização que busque o mínimo dessa energia de Gibbs, a gente consegue determinar essa condição, esse estado de equilíbrio aí da mínima energia de Gibbs para o nosso sistema. A formulação desse tipo de cálculo, né, como um problema de minimização da energia de Gibbs, é um procedimento extensivamente utilizado aí em diferentes trabalhos da literatura. Então já é um procedimento muito conhecido e muito utilizado, isso há alguns anos já. Então, partindo daquela equação do mínimo da energia de Gibbs, se a gente pegar aqui a energia de Gibbs como uma função de extensão de reação, a gente consegue acompanhar em um sistema isotérmico e isobárico que a gente chega a um ponto que equivale ao mínimo de energia de Gibbs desse sistema, e nesse ponto a gente tem o nosso estado de equilíbrio. Como a gente sabe que a condição de equilíbrio é dada pelo mínimo da energia de Gibbs e que a própria energia de Gibbs pode ser escrita como uma função de potencial químico, a gente pode determinar que a energia de Gibbs no nosso sistema vai ser igual ao somatório de I igual a 1 até o número de componentes, somando ainda de K igual a 1 até o número de fases, ou seja, estamos considerando a contribuição de todos os componentes em todas as fases, do número de mols do componente I na fase K multiplicado pelo potencial químico do componente I na fase K. A gente sabe que a energia de Gibbs é uma propriedade extensiva, logo a energia de Gibbs do componente I na fase K é igual ao potencial químico do componente I na fase K, que por sua vez é igual à derivada da energia de Gibbs em relação ao número de mols do componente I na fase K, a temperatura e pressão constantes. Então, com base nessas equações aqui que a gente está vendo, a gente consegue calcular e determinar o equilíbrio, o estado de equilíbrio do nosso sistema, não importando aí quantas fases ele possua. Lembrando que o potencial químico pode ser determinado a partir das relações de fugacidade, por meio dessa relação que a gente também viu na unidade 1. Né? Então, o potencial químico do componente I na fase K vai ser igual ao potencial químico do componente I no estado de referência, mais RTLN da fugacidade do componente I na mistura na fase K, dividido pela fugacidade do componente I no estado de referência. A gente pode pegar essa equação e explicitá-la dentro do termo da equação da energia de Gibbs, que a gente quer minimizar, né, que é o problema que a gente quer solucionar aqui para determinar esse equilíbrio químico e de fases combinado. E fazendo essa substituição na equação que está no slide anterior, a gente consegue chegar nessa expressão aqui, que correlaciona a energia de Gibbs para N componentes em N fases com o potencial químico do componente I no estado de referência e com as fugacidades do componente na mistura e do componente no estado de referência. E essa é a equação que a gente vai escrever como um problema de minimização direta da energia de Gibbs. É ela que a gente vai fazer ser um mínimo.
E esse mínimo aqui vai determinar o estado de equilíbrio para a gente. Aqui tem alguns detalhes importantes. O primeiro deles, embora isso seja um critério para o equilíbrio, né, quando a gente olha a equação da minimização da energia de Gibbs, a gente entende que ela é um critério para a resolução do problema de equilíbrio do nosso sistema, a gente precisa estabelecer algumas restrições ao sistema para garantir que esse sistema tenha significado físico, ou seja, que ele exista dentro da nossa realidade. Né? Essas restrições elas são impostas aí pela não negatividade do número de mols, ou seja, a gente não pode ter uma variação negativa no número de mols dentro do nosso sistema, porque não faz sentido a gente ter um número de mols negativo. A gente precisa ter uma conservação do número de mols para sistemas não reativos. Se não tem reação química, os mols têm que estar presentes em alguma das fases, então a gente pode determinar a distribuição dos componentes por meio desse procedimento. Ou a gente vai ter que seguir um balanço de átomos para o caso dos sistemas serem reativos, ou seja, os átomos vão ter que se organizar e eles não podem sumir do nosso sistema. Muito embora com a ocorrência da reação química possa sim acontecer uma variação do número de mols total do sistema. Para tirar essa relação vaga que fica quando a gente fala da equação, eu vou construir aqui um problema para um sistema trifásico, que é um sistema razoavelmente mais complexo do que o que a gente vinha estudando até agora na disciplina, com um equilíbrio do tipo sólido, líquido, vapor. Vamos ver esse caso específico da aplicação desse equacionamento nesse problema de um equilíbrio sólido, líquido, vapor. Então a equação da energia de Gibbs ela vai ser função da temperatura, da pressão e dos números de mols dos componentes I nas fases sólida, líquida e vapor. E isso é igual ao somatório em todos os componentes do potencial químico do componente I na fase gasosa, multiplicado pelo número de mols do componente I na fase gasosa, mas esse mesmo somatório do número de componentes aqui, do componente I igual a 1, do potencial químico desse componente I na fase líquida, vezes o número de mols do componente I na fase líquida, mais a contribuição do sólido, que aqui eu estou considerando como um composto único que seja sólido. Tá? Então ele vai ser o potencial químico do componente I na fase sólida, vezes o número de mols do componente I na fase sólida. Se tivéssemos a possibilidade de formação de mais de um componente, isso aqui também precisaria ser escrito como somatório, tá? Mas não tem diferença em relação a essas equações aqui apresentadas para o gás e para o líquido, só que aqui, para simplificar um pouco mais, eu trouxe o sólido como sendo um componente único. Dessa forma, observem que a gente fica com o potencial químico do componente I na fase gasosa, que é a função da temperatura, da pressão e da composição do componente I na fase vapor, e um potencial químico do componente I na fase líquida, que é função também da temperatura, da pressão e da composição do componente I na fase líquida. O potencial químico do componente I na fase gasosa ele pode ser escrito como uma função do potencial químico do componente I no estado de referência, da temperatura, da pressão, da composição, e aqui eu estou escrevendo ele como uma função ainda do coeficiente de fugacidade do componente I na mistura, sendo esse coeficiente de fugacidade determinado por meio de alguma equação de estado. Para a fase líquida, o comportamento é similar, lembrando que aqui a gente tem a troca da pressão pela pressão de saturação, da composição da fase vapor pela composição da fase líquida, e aqui eu estou substituindo o potencial aqui, a determinação do coeficiente de fugacidade pelo coeficiente de atividade, com isso montando uma abordagem gama-phi, conforme a gente viu aí nas aulas anteriores. E esse potencial aqui, essa gradação de não idealidade determinada por meio do coeficiente de atividade, ela pode ser determinada por meio dos diferentes modelos de energia de Gibbs de excesso que a gente estudou ao longo da disciplina, como o Wilson, NRTL, Uniquark, por aí vai. Resta ainda o potencial químico da fase sólida, que eu estou considerando como sendo um componente puro, e por isso a gente vai determinar ele como o potencial químico do componente I no estado de referência, na mesma condição de temperatura e pressão da resolução do nosso problema. O potencial químico desse componente puro no estado de referência ele não é tabelado para qualquer temperatura e pressão, mas geralmente ele é tabelado a 1 atmosfera e para a temperatura de 25 graus Celsius. Os valores, então, desse potencial químico aqui na fase gasosa, por exemplo, eles podem ser calculados a partir dos valores na condição do estado de referência, se utilizando dessas equações que vocês veem aqui. Dessa equação que correlaciona o potencial químico com a entalpia do gás. A entalpia do gás pode ser determinada como uma função da capacidade calorífica a pressão constante, e a gente tem expressões para a capacidade calorífica a pressão constante que possuem dados tabelados para os diferentes componentes. Então, com essas equações de capacidade calorífica, a gente consegue substituir, determinar a entalpia. Com a entalpia, a gente consegue substituir aqui e determinar o potencial químico em qualquer estado de temperatura que a gente esteja operando o nosso sistema. E é com base nisso que a gente constrói e resolve os problemas de equilíbrio. Agora, eu vou mostrar para vocês um programa que resolve esse tipo de problema, para que vocês tenham uma ideia do princípio básico de funcionamento dele, tenham uma ideia da estrutura de funcionamento dele, em um sistema aí com múltiplos componentes e múltiplas fases. Esse programa é construído no software GANS. Então vamos fazer uma visita lá no software para que vocês vejam a operacionalização e o funcionamento desse algoritmo. Bora lá!
Então, pessoal, vamos lá ver o nosso programinha em GANS. Esse programa aqui ele faz cálculos de equilíbrio, química de fase combinada para uma mistura aí com múltiplos componentes e múltiplas fases. Aqui ele tem a consideração de formação de fase gasosa, de fase líquida, de fase sólida, tá? E aqui vocês podem observar a estrutura do programa. O nome dele é glicerol porque ele visa estudar a reação de gasificação com água supercrítica do glicerol. Esse é o objetivo de desenvolvimento desse trabalho. Esse programa aqui foi construído na iniciação científica de um aluno meu aqui na Universidade Federal do Maranhão. O aluno é Thiago, por isso que vocês podem ver que os dados aqui include com o nome dele, tá? Aqui ao final. E vocês podem observar que o programa tem uma matriz principal, que é esse programa glicerol.gms. Como vocês podem ver, eu estou rodando ele nesse software chamado GAMS. Eu estou usando o GAMS, né, e não outro software, como por exemplo o Excel, que também poderia fazer esse cálculo, porque esse software aqui é muito mais robusto, tá? Aqui eu consigo trabalhar com um sistema com muito mais componentes envolvidos na transformação. Esse programa principal aqui, ele chama outros 4 programas, que são a base de dados para a resolução do problema. Aqui a gente tem um programa que é chamado de dados reforma, um outro que é chamado de dados formação reforma, outro CP reforma e outro de propriedades críticas. Abrindo cada um dos programas, vocês podem observar que a gente tem aqui os compostos envolvidos na transformação, são muitos componentes envolvidos, né, conforme eu falei para vocês. Temos os dados de formação desses muitos componentes envolvidos, as propriedades críticas desses muitos componentes envolvidos, o CP desses muitos componentes envolvidos. Então tudo que vocês veem aqui é grande, né? Por isso que a gente coloca eles em includes, né, em programas diferentes, para não sobrecarregar esse programa principal. Passada essa fase de importação de dados, a gente vai para os cálculos das variáveis diretamente, tá? Que esses cálculos iniciais que vocês veem aqui nesses parâmetros estão relacionados com a determinação das capacidades caloríficas, com as entalpias, a partir daquela equação que eu mostrei para vocês nos slides, e a partir daí a gente calcula as energias de Gibbs padrão para os componentes envolvidos na transformação. O mesmo aqui para o cálculo do potencial químico do componente na fase sólida. Nesse caso aqui a gente considera apenas a formação de carbono sólido como componente puro. Então esse cálculo aqui é mais simplificado. Nesse programa a gente resolve ele com o auxílio da equação do virial. Então aqui eu determino as estruturas para resolução aí com a equação do virial, tudo utilizando, claro, aquele equacionamento que a gente viu lá da regra modificada por Tsonopoulos. Então eu faço esse cálculo para cada um dos componentes envolvidos, considerando todas as possibilidades de formação dos pares binários envolvidos. Observe que são muitos componentes, né? A gente tem mais de 30 componentes aqui envolvidos, então os cálculos obviamente são extensos. E a partir daí a gente passa para a descrição das equações, com as formações das fases, os balanços de átomos, conforme eu comentei com vocês e conforme vocês aprendem na disciplina de balanço de massa e energia aí do curso. Então a gente faz um balanço aqui para os átomos de hidrogênio, para os átomos de carbono, para os átomos de oxigênio. Temos ainda um balanço para os átomos de nitrogênio, que nesse caso não era necessário, porque a gente não tem nitrogênio limitado. Mas, por exemplo, se a gente considerasse a alimentação de ar como um dos reagentes, a gente precisaria incluir aqui esse balanço de nitrogênio na transformação. Aqui a gente faz o cálculo da equação do virial para o B de mistura, o cálculo do coeficiente de fugacidade a partir da equação do virial para todos os componentes, e a partir daí a gente consegue chegar nas expressões para a energia de Gibbs, e daí essa é a equação que vai ser minimizada. Aqui a gente faz a resolução do problema em linguagem GANS. O objetivo não é que vocês aprendam a linguagem GANS em si, tá? Porque é uma linguagem extensa que demora um tempo para ser aprendida, mas que vocês percebam que é possível solucionar o problema. Aqui a gente está resolvendo com a estrutura interna do GANS, que utiliza do algoritmo de gradiente reduzido generalizado para fazer o cálculo. Então a gente resolve aqui com esse comando CONOPT3, que chama esse algoritmo para resolução. Clicando aqui, ó, a gente consegue rodar o programa. Observem que ele roda muito rapidamente. E ele reporta para a gente as estruturas aqui de equilíbrio, tá? Aqui a gente faz a alimentação do programa, a gente diz a ele, ó, você vai iniciar a reação a 230 atmosfera e vai determinar aqui uma temperatura inicial de 700 Kelvin, com essa composição de alimentação composta aqui de água e de um dos reagentes, que nesse caso é a lignina. Então ele consegue aqui retornar o que é que se forma daquela composição de água e lignina. Sobra muita água, obviamente, porque a gente tem água em excesso, mas ele consegue formar hidrogênio, dióxido de carbono, monóxido de carbono, um componente intermediário, tá? Então a gente tem aqui uma transformação associada com a reação química acontecendo nesse sistema. Conforme eu disse, o objetivo aqui é só que vocês percebam o funcionamento desse tipo de programa e entendam a aplicação dele em um sistema de múltiplos equilíbrios, com equilíbrio químico de fases combinados. Vou mostrar para vocês alguns exemplos agora em artigos da literatura com esse tipo de aplicação.
E pessoal, conforme eu falei com vocês, eu ia mostrar um artigo desse tipo de sistema, desse tipo de conjunto de dados. Esse aqui é um artigo meu, tá? Foi publicado no final do meu doutorado. O meu mestrado e meu doutorado foram desenvolvidos utilizando técnicas de otimização para estudar equilíbrio químico de fases combinados em sistemas reativos. E nesse artigo aqui o que a gente estava buscando era avaliar rotas de transformação do glicerol em hidrogênio em gás de síntese. A gente está usando justamente a metodologia de minimização da energia de Gibbs, que é essa metodologia que eu acabei de conversar com vocês. Aqui são avaliadas algumas reações, tá? A gente tem a reação de reforma a vapor do glicerol, da oxidação parcial do glicerol, reforma autotérmica do glicerol, reforma seca do glicerol e a gasificação com água supercrítica do glicerol. Aqui tem a descrição da metodologia utilizada, que é basicamente aquela metodologia que eu apresentei na aula, agora há pouco para vocês, utilizando a equação do virial aí no cálculo de não idealidade da fase vapor. Nesse caso aqui foram consideradas apenas a fase gás e a fase sólida, aqui representada por carbono sólido, basicamente. Vocês podem observar, a gente considerou uma quantidade razoável de compostos. Aqui estão os compostos considerados e as propriedades termodinâmicas utilizadas para cada um desses compostos. Aqui alguns resultados interessantes. O primeiro deles que eu queria mostrar para vocês é a validação desse tipo de modelo com dados experimentais. Tá? Tudo que vocês veem aqui como pontos são dados obtidos de trabalho da literatura, e as linhas sólidas são as representações conseguidas pelo modelo desenvolvido aí pela minimização da energia de Gibbs. Observe que a gente tem uma concordância muito boa. Então esse modelo apresenta uma previsibilidade muito boa para esse tipo de sistema, o mesmo se repete aqui para esse outro conjunto de dados experimentais obtidos de outro autor e para outra reação. Então são modelos aí muito condizentes com o que a gente encontra na realidade. E para que servem esses modelos? Basicamente, ele serve para que a gente consiga fazer esse tipo de previsão. A gente consegue entender o efeito da temperatura sobre a produção dos compostos de interesse, a gente consegue entender o efeito da pressão sobre a produção desses compostos de interesse e os efeitos de composição molar dos componentes envolvidos na reação em função desses compostos de interesse. Aqui, claro, são avaliadas muitas reações, não vou gastar aqui tempo apresentando cada uma delas, mas vocês podem observar que o objetivo sempre foi o mesmo: verificar as características desse efeito de cada uma dessas propriedades reacionais sobre a produção dos compostos de interesse. No caso desse trabalho, era o hidrogênio e gás de síntese, sendo gás de síntese uma mistura composta basicamente aí por hidrogênio e monóxido de carbono. Então, a partir daqui, a gente consegue determinar as melhores rotas, as melhores condições para a produção máxima de hidrogênio e gás de síntese para cada uma das rotas estudadas aqui no trabalho. Então esse era o grande foco aqui do trabalho, né, as determinações das características molares e como a gente consegue especificar aí esses compostos, esses produtos ao longo de cada uma das reações. Então, conforme eu falei antes, é uma metodologia muito confiável, com boa representatividade para boa parte dos sistemas experimentais e que tem essa aplicabilidade em sistemas com múltiplos componentes e múltiplas fases, que normalmente são cálculos mais complicados de serem realizados aí se utilizando dos modelos cinéticos. Então era isso, pessoal, que a gente tinha para a aula de hoje. Espero que o exemplo tenha ficado claro. É um conteúdo aí um pouco mais adiantado do que aquilo que a gente veio discutindo na disciplina, justamente pela possibilidade que ele traz de calcular equilíbrio aí em sistemas com múltiplos componentes e múltiplas fases. A gente tem essa possibilidade de modificação aí, de comportamento aí diferente em relação ao que a gente vinha trabalhando. Espero que a aula tenha ficado clara. Em caso de dúvida, vocês sabem onde me encontrar. E até a próxima.